aprender aqui comigo como se resolve uma equação diferencial linear homogênea, dessa forma, homogênea, na qual os coeficientes P e Q são constantes, ou seja, são funções constantes. Portanto, o domínio R, as soluções são definidas em toda a reta, tá? Então eu começo assim, ó. Olha a argumentação. E essa argumentação vai pautar todo o processo de resolução da aula de hoje. Porque há 3 casos a se considerar. É o seguinte, dado alfa real, seja φ de R em R, a função dada por φ de x igual a E elevado a alfa x para todo x real. E o procedimento é encontrar a condição necessária e suficiente sobre alfa para que essa função seja solução dessa equação. Então, para encontrar a condição necessária e suficiente, eu tenho que fazer uma engenharia reversa, eu tenho que forçar a barra. E para isso eu tenho que ter a derivada a derivada primeira e a derivada segunda da φ. Então tem-se que a derivada primeira da φ é alfa vezes E elevado a alfa x para todo x real. E a sua derivada segunda, né, φ duas linhas de x, é quem? É alfa 2 vezes E elevado a alfa x para todo x real. Agora sim, daí eu começo. Bem, φ é a solução da equação diferencial linear homogênea, que é essa daqui, né? Se somente se, φ duas linhas de x, mais P vezes φ linha de x, mais Q vezes φ de x, isso é igual a 0 para todo x real. E isso é verdade se somente se alfa 2 vezes E elevado a alfa x, que é a derivada segunda, mais P alfa vezes E elevado a alfa x, que é a derivada primeira, mais Q vezes E elevado a alfa x, isso é igual a 0 para todo x real. Mas isso é verdade se somente se coloca E elevado a alfa x em evidência, que é um fator comum não nulo, diga-se de passagem. Isso é verdade se somente se alfa 2 mais P alfa mais Q vezes E elevado a alfa x, isso é igual a 0 para todo x real. Aí, de novo, E elevado a alfa x é diferente de 0 para todo x real. Então você tem essa igualdade aqui, se somente se o quê? Alfa 2 mais P alfa mais Q, isso é igual a 0. Tá certo? Ou seja, isso é verdade se somente se, melhor dizendo, essa função é solução da equação diferencial linear homogênea se somente se o que? Alfa é o quê? É raiz real, porque o alfa é real, é raiz da equação quadrática, né? Que equação quadrática? O 2 mais PU mais Q na incógnita, na variável dessa equação aqui. Então, olha o que foi feito. Eu transformei a resolução da equação diferencial na resolução da equação algébrica, equação quadrática.
Uma função desse tipo é solução. A resolução não. Eu transformei o problema de encontrar uma solução dessa forma na resolução dessa equação quadrática aqui. É menos do que eu falei antes. Tá? É o que eu falei agora. Por isso é que essa equação aqui, essa equação é chamada de equação característica da equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes P e Q. Dessa equação aqui. Tá? Então, deixa eu apagar tudo que foi feito e colocar só o início e o fim. Certo? Ó, tem-se, né? Φ é a solução dessa equação, né? Tem-se o seguinte. Vou apagar aqui. Aqui, conclusão, eu cheguei. Tá? Tem-se que Φ é solução da equação diferencial linear homogênea, se somente se o alfa é raiz da equação quadrática, que equação? O 2 mais PU mais Q igual a zero. Olhando a equação quadrática, que é chamada de equação característica da equação diferencial linear homogênea. Paga esse lixo aqui todo e fica só com o resultado bonitinho que eu cheguei. Daí há 3 casos a se considerar. Primeiro caso. Caso 1. Delta igual a zero. Quem é o discriminante aqui? Quem é o discriminante? P ao quadrado. P ao quadrado menos 4Q. Discriminante positivo, que é o delta, né? Tá certo? Discriminante positivo. Nesse caso, a equação característica possui 2 raízes reais e distintas. Então, neste caso, a equação característica U2 mais PU mais Q possui 2 raízes reais e distintas, que eu vou denotá-las por alfa 1 e alfa 2. Tá certo? E pelo que foi estabelecido aqui, você tem o seguinte, logo, Φ1, Φ2, de R em R, dadas por Φ1 de x igual a E elevado a alfa 1x, qualquer que seja x real, e Φ2 de x igual a E elevado a alfa 2x, qualquer que seja x real. Essas 2 funções, elas são soluções da equação diferencial linear homogênea, né? Porque são raízes, eu estabeleci isso, tá certo? Com o seguinte, quem é o Wronskiano de Φ1 e Φ2? Porque se esse Wronskiano for uma função não nula, as 2 soluções são linearmente independentes. Mas o Wronskiano de Φ1 e Φ2 é o determinante de quem? Primeira linha, Φ1 de x, Φ2 de x. Primeira linha é elevado a alfa 1x, elevado a alfa 2x.
Segunda linha, as suas derivadas. As suas derivadas, que são alfa 1 elevado a 1 alfa 1x, alfa 2 elevado a alfa 2x. Expoente, tá? Quem é esse determinante? Esse determinante é igual, vou colocar aqui para destacar, é igual a alfa 2, né? Alfa 2 vezes a exponencial soma dos expoentes, né? Então fica o quê? Alfa 1 mais alfa 2x menos produto aqui, né? Que fica o quê? Que fica alfa 1 elevado a alfa 1 mais alfa 2x. Mas isso é igual a quem? Que? Alfa 2 menos alfa 1 elevado a alfa 1 mais alfa 2 vezes x é igual a isso aí, que é diferente de zero. Você tem a igualdade e o fato de ser diferente de zero para todo x real. Porque alfa 2 menos alfa 1 é diferente de zero. São duas raízes reais distintas. É esse o caso que eu estou abordando. Então, portanto, φ1 e φ2 são linearmente independentes. Wronskiano diferente de zero, portanto, φ1, φ2 são o quê? Linearmente independentes. E, assim, a solução geral. Tá ruim isso. A solução geral φg, φ índice G. A solução geral φ índice G da equação diferencial linear homogênea é dada por quê? φg de x igual combinação linear de φ1 e φ2. Isto é, A vezes E elevado a alfa 1x mais B vezes E elevado a alfa 2x, qualquer que seja o x real, expressão em que A e B são números reais. Bem, entendido? Então, diante disso, vamos lá, uma aplicação. Resolva a equação diferencial linear homogênea f duas linhas de x menos 5 vezes f de x, menos 5 vezes f' de x, mais 6f de x igual a zero. Então, quem é a equação característica aqui? Quem é? O 2 menos 5u mais 6. Olha, a sua refere-se à equação, claro, né? A sua equação característica. Qual é a equação característica dessa equação diferencial linear homogênea? Equação algébrica. U ao quadrado menos 5u mais 6 igual a zero, certo? Aqui, ó. Tá bom? Sempre. Possui duas raízes reais e distintas, né? Delta positivo, tá? Possui duas raízes reais e distintas. Quem são elas? 2 e 3.
Logo, φ1 e φ2 de R em R, dadas por φ1 de x igual a quem, hein? E elevado a 2x, qualquer que seja x real, e φ2 de x, e φ3 de x igual a quê? A elevado a 3x, qualquer que seja x real. Essas duas funções, elas são soluções, linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea. Portanto, a sua solução geral φg, sua refere-se à equação diferencial linear homogênea. A sua solução geral φg é dada por φg de x igual a quem? A vezes φ1 em x, ou seja, a vezes e elevado a 2x, mais b vezes e elevado a 3x, qualquer que seja x real, em que A e B são números reais. Tá? Entendido? Vamos lá. Resolva a equação diferencial linear homogênea, f duas linhas de x, tá? Mais 2 f' de x igual a 0. P é 2, Q é 0. Entendido? Então, a sua equação característica, a sua equação característica. Qual é a equação característica aqui? Qual é? U2 menos 2U igual a 0 possui duas raízes reais e distintas. Quem são elas? 0 e 2. Não, perdão. A equação característica é U2 mais 2U igual a 0. Então, certo? Então, as raízes são 0 e menos 2. Então, daí, φ1 de x igual a e elevado a 0x. Quanto é e elevado a 0x para todo x real? É 1. Igual a 1, qualquer que seja x real. E φ2 de x, tem mais é que o nome está escrito, igual a e elevado a menos 2x, qualquer que seja x real, já estou dizendo que vai de R em R, né? Ao escrever assim. Tá? São soluções, são duas soluções linearmente independentes